Boa noite, Santa Catarina. Vem com a gente nesse clima de sextou, com o sol brilhando em boa parte aqui do nosso estado. Você viu, né? A gente já começa abrindo a janela, presenteando você com Balneário Camboriú. 25 graus a temperatura, o sol tá lá indo embora, mas ainda tá brilhando, que é uma beleza. Bora lá, continuar girando. 18h30. Agora a gente tem imagem da Guarda do Embaú, é isso? É, Guarda do Embaú. Muita gente na praia também. Olha só que maravilha, tem aquele riozinho, aquele canal antes de você chegar na praia. E mais um cenário para você que está acompanhando a gente. Floripa, olha como é que está Floripa lá no fundo, nuvens carregadas. Essa é a famosa imagem 3 em 1, né? A gente tem Floripa, tem o continente, pega São José e um pouquinho de Palhoça lá no fundo. É assim, com as câmeras, com as lentes do SCC SBT, que a gente está começando mais uma edição nessa sexta-feira, aqui, ó, do nosso Tá Na Hora. Seja muito bem-vindo, viu? Toma, a gente estende o tapete vermelho da informação, abraçando Santa Catarina e deixando o nosso estado muito bem informado a partir de agora. Olha, a gente começa falando, que notícia desagradável, mas a gente precisa repercutir. Inadmissível, em pleno 2026, a gente tem que abordar esse tema. Vamos falar de um caso de racismo que aconteceu em um torneio de tênis em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. 2 atletas se exaltaram e ofenderam a torcida rival. Cabecinha pequena, né? Um funcionário, de forma racista, foi xingado. E olha só, ainda teriam imitado um macaco. Mas que coisa lamentável e revoltante. Gabriela Mariotto, já na abertura aqui do nosso Tá Na Hora, vai trazer todos os detalhes desse caso lamentável. Boa noite, Gabriela Mariotto. Muito boa noite, Cleiton, a todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Realmente um caso lamentável que aconteceu durante o Itajaí Open de tênis, lá no litoral norte de Santa Catarina. Esses 2 atletas estrangeiros, um colombiano de 35 anos e um venezuelano de 36, estavam disputando uma partida contra uma dupla brasileira. Eles acabaram perdendo essa partida e ali no momento que eles foram cumprimentar a dupla brasileira, um deles fez esses gestos racistas em direção à plateia que acompanhava a partida. Depois, em seguida, quando eles deixaram ali o campo, a quadra, né, e foram em direção ao vestiário, o outro deles, né, o outro jogador, xingou, né, proferiu ofensas racistas em direção ao boleiro, um funcionário ali do clube que estava trabalhando. Ele fez essas ofensas racistas. Os vídeos do momento foram divulgados amplamente nas redes sociais e por volta ali das 4h15 da tarde, as guarnições, as equipes da Polícia Militar chegaram até o clube. Só que nesse momento, a dupla, os 2 atletas estrangeiros já tinham deixado o local. Então, as guarnições se deslocaram até o hotel onde eles estavam hospedados. Chegando lá, deu voz de prisão a um deles, levou ele até a delegacia e lá, né, ele prestou o depoimento. A polícia deu voz de prisão também ao outro jogador. Os 2 foram presos, foram encaminhados até o presídio, estão ali à disposição da justiça e devem passar por audiência de custódia em breve. Mas realmente um caso lamentável, uma prática criminosa e totalmente antidesportiva que a gente presenciou aqui em Santa Catarina, Cleiton. Punição severa tem que acontecer. Só assim talvez acabe esse tipo de situação. Obrigado, Gabriela Mariotto. Agora, 18h33. Uma fatalidade aconteceu no dia de hoje. Você está vendo toda a correria aí, os socorristas. Um homem de 30 anos morreu após ser atingido por um fio energizado enquanto andava de bicicleta. O acidente aconteceu por causa do vento que teria soltado a fiação nas proximidades da Praia da Joaquina. Uma viatura da Polícia Militar que estava perto prestou os primeiros atendimentos com o apoio dos guarda-vidas. A vítima sofreu parada cardiorrespiratória e foram iniciadas manobras de reanimação. O helicóptero Arcanjo chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local, o médico apenas pôde confirmar o óbito. O homem era natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em nota, a Celesc lamenta a morte de um ciclista, segundo a apuração preliminar. A rede da Celesc não estava rompida e o cabo pertence a uma empresa de telecom, responsável por sua instalação e manutenção. A companhia reforça que fiscaliza o uso dos postes e, desde 2024, já retirou grandes volumes de cabos irregulares. A Celesc afirma que colabora com as investigações e presta sua solidariedade para a família da vítima.
Mas que cena chocante, gente. E eu reforço aqui os nossos sentimentos também a todos os familiares. 18h35, presta atenção. A polícia prendeu um criminoso que usava redes sociais para aliciar crianças e adolescentes. O homem tinha vítimas em vários estados do Brasil e também estava na mira da justiça americana. Não é brincadeira, não. Ô, Renato Santos, até o tio Sam estava de olho nele, hein, Renato? Boa noite. Exatamente isso, viu, Cleiton Ramos? Ótima noite para você e a todos que estão ligados aqui no nosso Tá Na Hora. Esse rapaz de 20 anos que foi preso na zona leste de Joinville após uma grande investigação da Polícia Civil a pedido da Agência Internacional de Inteligência lá dos Estados Unidos, que fez um alerta. É que esse jovem utilizava vários canais em redes sociais e se passava até por adolescente para aliciar crianças e também adolescentes. Ele agia em vários estados do Brasil, algumas das vítimas lá no Paraná e também do Rio Grande do Sul. A polícia chegou até esse rapaz depois de uma investigação minuciosa. Na casa dele, a polícia encontrou aparelhos celulares e também cartões de memória contendo material pornográfico, principalmente de crianças. E detalhe, viu, Cleiton Ramos? De acordo com o delegado responsável pela investigação, ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento no momento da prisão. E segundo a polícia, esse rapaz manifestou intenção de cometer atos graves de violência contra ele mesmo, contra crianças, adolescentes e também até animais. E detalhe, incentivava também ataques a escolas aqui em Santa Catarina. A respeito do assunto, nós conversamos com o delegado que fez a prisão desse criminoso. As diligências investigativas confirmaram o vínculo entre os perfis utilizados nas redes sociais e o investigado aqui na cidade. Até o momento, identificamos formalmente 3 vítimas: uma criança de 12 anos no Rio Grande do Sul, uma adolescente de 15 anos em Pernambuco e outra de 16 anos no Paraná. No entanto, há fortes indícios que possam existir outras vítimas. Além disso, ele já era investigado em outro inquérito por instigação a ataques em escolas, o que motivou a prisão preventiva pela gravidade e pelo risco à segurança pública, especialmente de crianças, adolescentes e ambientes escolares. Pois é, na lista de crimes cometidos por esse homem tem abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mas não foi a única prisão não, viu, Cleiton Ramos? Na tarde de hoje, a Polícia Civil de Jaraguá do Sul, junto com a Delegacia de Itaiópolis, prendeu um pastor. Exatamente isso. Um pastor que se aproveitava da fé cristã das pessoas para cometer atos de violência sexual. Isso aconteceu nos últimos meses lá na cidade de Itaiópolis e a polícia só conseguiu prender esse pastor no dia de hoje, na tarde desta sexta-feira, lá no bairro Água Verde, durante a Operação Fé Cega. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado por estupro e violação sexual diante de fraude. O que ele fazia? Ele se aproveitava de mulheres em situação de vulnerabilidade social, falava que ia transformar a vida dessas mulheres através da relação sexual e até mesmo em troca de orações. E detalhe, ele usava alguns tipos de perfumes e até de óleos que acabavam causando sonolência nessas mulheres e também fazia com que essas mulheres vítimas desse pastor Cleiton Ramos caísse e até dormissem um sono profundo ou desmaiasse. E era aí que ele cometia o ato de violência sexual. Só que a casa dele caiu, viu? A polícia chegou nesse criminoso e ele agora vai ver o sol nascer quadrado. Foi levado para o presídio lá de Jaraguá do Sul e agora está à disposição da justiça. Vai orar, mas agora dentro de uma cela de prisão e orar de um jeito diferente. Se é que você me entende, viu, Cleiton Ramos? Retorno com você aí no estúdio. Talvez assim ele fale com Deus. O livro sagrado diz, a Bíblia, falsos profetas virão, abrem os olhos. E tudo está se confirmando. O Davi era um pastor, cuidava de ovelhas, o que matou Golias, né? Mas a Bíblia também deixa bem claro que vem muita ovelha e que no fundo não passa de um lobo. Esse era lobo, mas agora o lobo vai ficar enjaulado. Obrigado, Renato Santos, pelas suas informações.
Agora, 19 horas, que isso, 19, já estou antecipando, gente. 18 horas e 39 minutos. Sexta-feira que tem muita informação, hein? É uma atrás da outra. E olha só que fatalidade, que tristeza. O homem de 30 anos morreu na manhã desta sexta-feira após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na Avenida Santos Dumont, em Joinville. De acordo com os bombeiros voluntários, a vítima conduzia uma motocicleta e tinha a esposa como passageira. O caminhão havia acabado de sair de uma empresa e acessava a avenida quando o motociclista realizou uma manobra e acabou colidindo contra uma estrutura fixa da via. A passageira caiu e deslizou pela pista, parando sob o caminhão. O condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves, com fraturas e contusões de grande impacto. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários que passava pelo local iniciou imediatamente o atendimento pré-hospitalar. O SAMU e o médico também foram acionados e realizaram manobras avançadas de suporte à vida. Mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local. Nossos sentimentos a todos os familiares. 18h40, a Polícia Civil fez uma operação após 3 funcionárias desviarem dinheiro e produtos de uma loja em um shopping de Criciúma. O prejuízo para a empresa foi de R$100 mil. Que coisa! Emanuela Justino, agora não está na hora, dá detalhes para a gente. Segundo a Polícia Civil, o valor desviado dessa loja, de um shopping aqui de Criciúma, passa dos R$100 mil. Então, a suspeita é de 3 funcionárias, uma delas, inclusive, era a gerente. A polícia já vinha investigando ao longo dos últimos 12 meses, junto com a empresa vítima, também cruzando informações que eram repassadas do compliance e também com as câmeras de segurança. Segundo a Polícia Civil, então, essas funcionárias, elas desviavam dinheiro mesmo e também produtos, que acabou causando esse grande prejuízo aí à empresa, Segundo foi relatado também, essa gerente, ela tinha acesso ao caixa da empresa e em dinheiro, por exemplo, quando a pessoa fazia o pagamento, ela cancelava a compra e subtraía esse valor. Isso aconteceu várias vezes, por isso que a empresa acabou desconfiando e começou essa investigação. Então, ao longo dos últimos 12 meses. Esse crime que acabou caracterizando como famulato, que é quando tem um abuso de confiança, já que, por exemplo, essas funcionárias e principalmente essa gerente tinha acesso ao caixa da empresa. Então, a polícia ontem fez essa operação, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência das 3 e agora, claro, esse caso segue ainda em investigação com a polícia. Nós temos uma fala do delegado Márcio Campos Neves, que é o responsável por essa investigação, que é da primeira DP aqui de Criciúma, passando mais informações agora do prosseguimento das investigações. Olha só. E aí, então, a partir desse monitoramento, isso chegou para a polícia, a gente avaliou a situação, pegou as provas, analisou, viu os representantes da empresa, o pessoal do monitoramento e então foi feita a busca e apreensão na casa de 3 delas. A gente recuperou alguns objetos, agora já passamos a outra fase, que vai ser a parte de interrogatório. Isso vai ser feito na semana que vem. Então, agora a gente vai passar para essa parte final e encaminhar o caso ao Ministério Público. Então, esse tipo de crime que deu o nome dessa operação, Operação Famulato, diz respeito justamente a isso, quando há furto por parte de funcionário em uma empresa particular, uma empresa privada. Então, a pena para esse tipo de crime é de 2 a 8 anos de prisão e agora, como o delegado falou, então, esse caso vai ser encaminhado ao Ministério Público e as 3 funcionárias foram demitidas por justa causa. Volto com vocês aí no estúdio. Manuela, tanta gente querendo emprego, E aí você tem um empresário, pensa no futuro, dá oportunidade, querendo expandir o seu negócio, e aí é vítima de pessoas que não têm o mínimo bom senso e inteligência e só pensam na maldade. Que coisa, hein? É triste. 18 horas e 44 minutos. Mas da tristeza dessa informação, a gente vai para a alegria, porque a gente tem uma grande novidade aqui na telinha do SCC SBT. Olha só quem está com a gente, você que acompanhou o SCC Meio-Dia, agora ele é nosso, está aqui para reforçar o nosso time. O Piara Boschi, nosso comentarista político, e já estreia com um assunto importante. Uma sexta-feira movimentada no mundo político. E aí, Piara, bem-vindo aqui no Tá Na Hora também. Obrigado, Cleiton. Obrigado a todo mundo em casa. É um prazer imenso estar aqui no Tá Na Hora, estar aqui na SCC. E vamos
ter um ano muito divertido, muito forte eleitoralmente, muito assunto político para a gente comentar aqui nesse horário com vocês. Maravilha! Como anunciado na noite de ontem, né, Piara, o atual prefeito de Joinville, Adriano Silva, realmente será candidato na chapa com o atual governador Jorginho Melo. Então, isso significa, sabe o quê? Significa que tudo que foi escrito até o final do ano passado, nada valeu. Nenhuma articulação do que estava sendo feito. O que se dizia no passado? Ano passado dizia o seguinte: o governador Jorginho Melo quer uma aliança com partidos tradicionais, quer o MDB de vice, quer o Espiridião Amin, do progressista de senador, a outra vaga para o Senado para o PL, seria inicialmente de Carolina de Tone, depois para o Carlos Bolsonaro. Esquece tudo, esquece tudo. Isso foi tudo que foi escrito até 2025. 2026 começou num outro ritmo. Começou com Jorginho realinhando a sua chapa. Primeiro, foi buscar Carolina de Tone de volta. Ela estava chateada, estava quase indo para o Novo, estava quase indo conversar lá com o João Rodrigues, do PSD, outro pré-candidato a governador, o prefeito de Chapecó. Mas aí ele trouxe Carolina de Tone de volta, disse que ela vai ser candidata do lado de Carlos Bolsonaro, os dois pelo PL. E o movimento que fechou ontem, Adriano Silva, prefeito de Joinville, reeleito com quase 80% dos votos na eleição passada, ele vem para ser o vice, trazendo o Novo, que estava muito perto de João Rodrigues, para ser o vice dele, com uma chapa muito mais à direita, muito menos dependente de partidos políticos. E agora a gente tem um cenário novo pela frente, porque o MDB está desgostoso, porque o União Progressista quer um espaço para Espiridião Amin, e eles podem conversar com quem? Com o João Rodrigues, que pode reunir toda a turma da política na sua chapa. Vai dar certo? O eleitor vai dizer em outubro, mas ainda tem muita coisa para ser conversada. Bem lembrado, bem lembrado. Agora, o que esperar da reação do MDB, que queria, né, essa chapa aí, formando com o Jorginho, ser vice ou ter um representante? Como é que fica essa questão, Piara? Então, tem a imagem aqui ao fundo, o MDB fez uma grande festa ano passado, um grande evento, 6 mil pessoas para confirmar o apoio a Jorginho Melo, para dizer que queria estar na majoritária, que queria estar na vice. O governador chegou a dizer em entrevistas que o MDB seria o vice e o nome preferido do MDB era Carlos Chiodini, deputado federal licenciado, que está hoje como secretário estadual de Agricultura. A reação do MDB foi péssima a esse anúncio do Adriano Silva como vice. O MDB vai se reunir na segunda-feira, deve anunciar o desembarque do partido do governo. Pelo menos Carlos Chiodini já está bem claro, vai pedir exoneração e o partido vai conversar com o João Rodrigues, o partido vai conversar internamente para ver se lança candidato próprio, se vai para um projeto novo longe de Jorginho. Vai ter gente no MDB que vai querer continuar com o Jorginho. Vamos ver aonde isso vai dar, mas que a reação foi muito ruim mesmo. E o movimento da esquerda aí? Qual o novo movimento da esquerda de olho nisso tudo? Então, a esquerda olhando para esse cenário, a gente fala muito de João Rodrigues e de Jorginho Melo, mas a esquerda está se movimentando, a esquerda está atrás de um nome que não seja do PT para concorrer ao governo, com o Décio Lima, que concorreu a governador pelo PT em 2018 e em 2022, até foi para o segundo turno em 2022, concorrendo ao Senado. E o nome que eles estão procurando é esse aí que está no meio da foto, Gelson Merizio, lembra dele? Gelson Merizio concorreu a governador em 2018, pelo PSD na época, ficou em segundo lugar. Na eleição passada, trabalhou na articulação do Décio para ajudar o Lula, o presidente Lula, a ter um palanque forte em Santa Catarina. E dessa vez, aparentemente, ele que vai conduzir o palanque de Lula em Santa Catarina, um nome mais de centro-direita, mas tentando abrir o leque das alianças de Lula em Santa Catarina, sempre muito restritas aos partidos de esquerda, Cleiton. Grande, Piara. Reforço tanto aqui na nossa programação, informação lá no portal também, seja muito bem-vindo, né, a sua credibilidade aqui no Grupo SCC-SBT. E a eleição é em outubro, mas já iniciamos aí janeiro de 2026, bastante agitado. Vai ser uma loucura esse ano, vai ser muito interessante, vai ser muito importante acompanhar de perto esse cenário e os detalhes, e eu vou acompanhar e traduzir o máximo que eu conseguir para vocês. Boa, obrigado, viu, Piara? Bem-vindo. Até a próxima. Valeu, grande Piara. Olha só, o número de turistas argentinos diminuiu no litoral de Santa Catarina neste início de temporada de verão. O que antes era apenas uma percepção, agora foi confirmado. Uma pesquisa da FEComércio afirma tudo isso que a gente está falando, viu? Confira na reportagem. O movimento nas praias de Santa Catarina continua intenso nesse verão, mas um público muito tradicional está aparecendo um pouco menos. São os hermanos argentinos.
Dados da pesquisa da FEComércio mostram que os argentinos representaram 19% dos visitantes no litoral catarinense nos primeiros 15 dias de 2026. E no mesmo período do ano passado, esse percentual era maior, com 22%. A enfermeira aposentada Magali Becco fala de sua percepção no movimento dos turistas. Realmente eu acho que diminuiu bastante, tá, a vinda de argentinos aqui para Floripa. Na minha opinião, tá, o que deixa a desejar é a infraestrutura. Eu acho que se nós tivéssemos mais coisas para oferecer, eles não brigavam para outros lugares, para outras praias. Embora a infraestrutura seja uma área que sempre precise de melhorias, a pesquisa da FEComércio indica que fatores econômicos na Argentina ajudam a explicar esse cenário. O endividamento das famílias, né? O argentino tem esse índice que mede o endividamento das famílias em relação ao PIB. E ele superou 5% do PIB no último trimestre de 2025. Então, esse cenário de cautela para o consumidor argentino, nesse momento de final de ano, ele também impacta na decisão da vinda dos turistas para cá. Eles vão buscar destinos turísticos menos explorados e, quem sabe, até com custo menos elevado. Em Florianópolis, a redução é ainda um pouco maior. A presença dos argentinos reduziu de 39% para 24% nesse início de 2026. Atuante na área de turismo da CDL, Hélio Leite espera uma movimentação melhor daqui para frente. A gente espera que daqui para até o final da temporada a gente consiga ter uma movimentação, manter uma movimentação boa e poder ter uma movimentação maior e que o pessoal possa aproveitar mais tudo aquilo que o trade turístico oferece, para que eles possam vir aqui, curtir, usufruir, aproveitar da nossa, não só das belezas naturais, mas do nosso comércio, da nossa alimentação, da nossa hospedagem, que são todas ótimas, né? Mesmo com uma pequena queda de turistas argentinos, a percepção é que o bolso deles está aberto na hora das compras, como explica o gerente dessa loja, Daniel Hor. O movimento está intenso, né? Os números mostram que a gente está crescendo, a gente está recebendo todo dia muito argentino, né? Aqui, excursão, o pessoal que já está por aqui passeando também, né? E aí, comparado ao ano passado, que eles também vieram percebendo que a gente está tendo um crescimento em vendas, né? Então a gente percebe que também, né, pode ser ou eles estão, né, gastando mais, vamos dizer assim, né? Ou estão vindo um pouquinho mais. A gente não consegue ter direito a essa percepção, que ainda assim é muita gente, né, todo dia, mas a gente sabe que aqui a gente está tendo um crescimento legal daí, com a presença deles. Outra tendência é a redistribuição dos turistas argentinos por outros municípios do litoral. A pesquisa reforça que, apesar da redução nesse início de verão, o turismo continua aquecido em Santa Catarina. Continue assim, não aquecido, né, o verão com as altas temperaturas, mas o nosso comércio também. O catarinense se prepara para receber todo mundo de braços abertos, assim como a nossa equipe do Tá Na Hora. Agora, 18 horas e 52 minutos. Presta atenção. Um ônibus de turismo pegou fogo na manhã desta sexta-feira na Marginal, da BR-101 em Joinville. Você está vendo as imagens agora, no Tá Na Hora para todo o estado. O veículo foi completamente destruído, mas nenhum passageiro se feriu, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, o incêndio começou no quilômetro 25 da rodovia devido a problemas mecânicos. O tráfego precisou ser bloqueado e equipes da concessionária Artérias Litoral Sul e bombeiros voluntários atuaram rapidamente para controlar as chamas. Todos os ocupantes conseguiram deixar o ônibus a tempo, evitando ferimentos graves. O caso reforça a importância da manutenção preventiva e da segurança no transporte coletivo, especialmente em rodovias movimentadas. Uma cena que realmente assusta, hein? Mas ainda bem que ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Florianópolis abriu mais de 700 vagas para ambulantes no Carnaval 2026. Mas, detalhe, as inscrições são online, hein? E seguem até o dia 26 de janeiro. Hoje é dia 23, tem mais 3 dias ainda. Isso para atuação entre 6 e 22 de fevereiro. Podem participar pessoas físicas e MEIs, escolhendo apenas uma categoria de venda. Isso é muito importante, com destaque para bebidas, alimentos e food trucks. O cadastro deve ser feito no site bit.ly, bit.ly, com Y. Está aparecendo aí, ó. Isso, está aparecendo aí, ó. Ambulantes
Carnaval 2026. Tudo junto aí no rodapé do nosso vídeo. Se houver mais inscritos que vagas, a seleção será por sorteio no dia 28. O resultado sai em 2 de fevereiro e os alvarás a partir de 5 de fevereiro. Há reserva de vagas para PCDs e idosos, exigências sanitárias para quem vende alimentos e obrigação de manter a limpeza dos espaços. Tudo como manda a lei, para não ter problema e dor de cabeça. Chapecó registrou um salto no número de microempreendedores individuais, os MEIs, no ano passado. A abertura de MEIs cresceu 45% em relação ao ano anterior. Felipe Bastos tem detalhes agora, aqui no Tá Na Hora. Mais de 7.300 microempreendedores individuais foram formalizados aqui em Chapecó durante o ano passado. O número representa um aumento de 45% em comparação com 2024. Os dados são do Simplifica Chapecó e mostram que, além da abertura de novos negócios, muitos empreendedores também avançaram na categoria. No ano passado, 944 MEIs migraram para microempresas dentro do Simples Nacional, um crescimento significativo em relação ao ano anterior. Acreditamos com toda essa movimentação de economia, de pessoas, de motivação do mercado, as pessoas também querem empreender e isso, além de movimentar a questão da economia, a parte financeira, pode trazer a nova geração de empregos e também que empreendedores eles possam buscar novas alternativas, novos mercados. A maior parte das novas empresas abertas em Chapecó está concentrada nos setores de serviços, transporte, comércio e construção. O destaque vai para as atividades de transporte, armazenagem e correio, que lideraram os registros no ano passado, seguidas pelo comércio e reparação de veículos. É importante reforçar que o MEI ele pode ser tanto atividades do comércio, indústria e serviço. Em Chapecó, então, na área da construção civil, transporte e alimentação são setores que se destacam. Temos atividades na área da beleza também que tiveram crescimento no número de MEIs abertos em 2025. Um dado bastante importante divulgado pelo Sebrae de Chapecó, que mostrou esse crescimento de 45% nas MEIs aqui em Chapecó. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe, pelas informações aqui no nosso Tá Na Hora. Um abraço para você de Chapecó. Ó, audiência bombando aqui do Tá Na Hora. 18h56. Presta atenção nesse detalhe, hein? Atenção, mulheres. O implante contraceptivo Implanon já começou a ser ofertado gratuitamente pelo SUS aqui em Santa Catarina. O método, considerado um dos mais eficazes no mundo da prevenção da gravidez, tem duração de até 3 anos. E não depende do uso diário. A distribuição faz parte da ampliação nacional do acesso aos métodos contraceptivos de longa duração. E no estado já contempla 34 municípios. Entre eles, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma, São José, Palhoça e também Itajaí. Vale lembrar, destacar que a grande maioria das cidades contempladas com o método ficam no litoral catarinense, com os municípios do interior do estado ainda aguardando o método anticoncepcional. O Implanon amplia as opções de planejamento reprodutivo no SUS e fortalece a autonomia das mulheres aqui de Santa Catarina. Para ter acesso ao método, a orientação é procurar unidade básica de saúde, de referência, e buscar informações sobre o agendamento. Informação muito importante para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. 18h58. Vem cá, vem comigo aqui, Marne Menezes. Você aí de casa, já acessou o nosso portal hoje? Muita credibilidade, esse aqui é o Portal da Notícia, em Santa Catarina. E a matéria do momento, entre tantas, essa aqui, ó. Relatório do IMA aponta mais de 100 pontos impróprios para o banho aqui no estado. 100, ou melhor, mais de 100. De acordo com o IMA, 103 pontos não atendem aos critérios de qualidade de água estabelecidos pela legislação ambiental. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina divulgou o 11º relatório da temporada 2025-2026 de balneabilidade. O levantamento consolidou 260 pontos monitorados em coletas realizadas nos dias 19 e 20 de janeiro em 27 municípios do litoral catarinense.
De acordo com o relatório, 60,38 pontos dos pontos analisados estão próprios para o banho, o que representa 157 locais liberados. Outros 103 pontos foram classificados como impróprios. As coletas continuarão até o final de março, período de maior redução do uso das praias. O IMA também alerta para a presença de florações de algas. Entre os sinais estão mudança na cor da água, odor forte, aspecto turvo e acúmulo de material orgânico na superfície. A recomendação é evitar o contato com a água e comunicar à vigilância sanitária do município. O relatório completo pode ser consultado no site do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. E não esqueça de visitar o nosso portal, é muito importante. Receber o diagnóstico de câncer vai muito além do impacto físico. Medo, ansiedade e insegurança fazem parte da rotina de muitos pacientes desde o primeiro momento. Referência oncológica em Santa Catarina, o CEPOM reforça que cuidar da saúde mental é fundamental durante todo o tratamento. Acompanhe na reportagem. Depois de anos trabalhando no ambulatório do CEPOM, o Centro Oncológico da capital, a Fabíola recebeu um diagnóstico que nunca esperou: câncer de mama. O exame positivo veio em junho. A negação veio logo em seguida. Guardou o exame na gaveta, sem querer aceitar que aquilo estava acontecendo. Mas logo começou o tratamento. Em agosto, já estava na mesa de cirurgia. O processo, cheio de altos e baixos, mexeu muito com a saúde mental dela. E tu te pega, assim, daqui a pouco entrando em pensamentos ruins, assim. Ruins, que tu não sabe, mas pra que eu vou fazer isso? Mas pra que eu vou? Será que vai dar certo? Será? Sabota. Sabota, e se tu não te ajudar, se não tiver ajuda profissional também, eu acho que a gente se vê lá no fundo do poço. Um dos pilares no tratamento contra o câncer é o apoio psicológico. Isso porque, desde o diagnóstico, os pacientes experienciam diversas emoções: medo, incerteza, ansiedade. E tudo isso tem um impacto direto também na saúde física. A psicóloga oncológica do CEPOM explica que a melhora na saúde mental aumenta a confiança dos pacientes no tratamento. Às vezes, pela própria adesão ao tratamento, uma melhora mais rápida de alguns sintomas, ou até o controle, o saber lidar com esses sintomas, aprender a conhecer mais o corpo, aprender a conhecer mais as suas reações emocionais também. Os profissionais observam essa diferença durante o tratamento. O médico patologista Arthur Gentili, diretor clínico do CEPOM, vê isso nos pacientes que estão em tratamento. Para um paciente que está com a sua saúde mental equilibrada, ele interpreta, tudo bem, faz parte do tratamento, e eu estou esperando, estou preparado para que isso aconteça. E o mesmo impacto, às vezes uma náusea não tão grande ou um efeito colateral não tão grande numa pessoa que está desequilibrada emocionalmente, o impacto é muito maior. O tratamento oncológico não afeta somente pacientes. Rede de apoio, como amigos e famílias, também é impactada, bem como os profissionais da saúde. Ela atinge tudo que envolve, porque existe uma perda, uma perda das funções, muitas vezes, dos papéis desse paciente. Às vezes esse paciente era o provedor principal desse lar e ele deixa de ser. Outras pessoas precisam assumir o papel que ele exercia dentro dessa família, dentro desse contexto, dentro dessa comunidade, e que isso gera sofrimento. Mesmo nós, profissionais da saúde, somos impactados. A gente está num hospital oncológico, então a doença menos grave que ele tem é um câncer, Então, para nós, o dia a dia é também difícil, A gente também é humano, a gente também tem nossas ansiedades e medos. Muitas vezes a gente faz um diagnóstico de um paciente da nossa idade, nossa faixa etária, com os mesmos problemas, e fala, por que ele e não eu? A gente também tem as questões filosóficas. E nesses ciclos com altos e baixos, temos momentos com comemorações. Nesta terça, a Fabíola fez a última sessão de quimioterapia dela. Um dia repleto de emoção. E daqui para frente, o plano é um só. É viver. Tem tanta gente lutando para viver. E, como eu disse,
Estou tendo a oportunidade, né? Estou tendo a oportunidade. A gente não sabe o tempo que vai. Quem é que vai saber o tempo que está aqui? Só ele sabe, né, Fabiola? Fabiola, que Deus abençoe sua vida, da sua família. E também estendo aqui um abraço e desejo aí muitas bênçãos para todos que estão se recuperando no CEPOM ou em qualquer unidade de saúde aqui do nosso estado e do Brasil. Deus abençoe todo mundo, saúde é tudo e saúde mental também. E parabéns ao CEPOM, que faz um trabalho magnífico. Daqui a pouco tem matéria sobre os 5 anos do rompimento da Lagoa. Você está vendo aí, ó, essa foi a maior tragédia socioambiental da história de Florianópolis. Num dia 25 de janeiro, a Lagoa de Evapoinfiltração se rompeu, na Lagoa da Conceição, e causou esse estrago que você está vendo aqui, e mais de 70 famílias foram afetadas. 5 anos depois, como é que está o cenário? Será que a ferida dos moradores foi cicatrizada dessa tragédia? E o que foi feito para melhorar a situação da Lagoa e também a Casan, para que essa tragédia não se repita? A gente vai antecipar esse assunto no nosso Tá Na Hora daqui a pouco. Fique ligado. 19h05. Vamos para onde? Balneário Camboriú? O clima está pegando. A Arena Farofa 2026 entrou na sua reta final neste fim de semana. E é claro que a programação vai ser mais do que especial para esse encerramento. Vamos para lá, porque eu vou conversar com um apresentador que mostrou muita habilidade no futebol hoje. Olha que se cuide Cristiano Ronaldo. Eu, se fosse o Carlos Ancelotti, levava esse moço para a Copa aí, ó. Joga muito. O maior sucesso, o futebol de sabão, o futebol molhado que o Laércio promoveu hoje. Vem daí, Laércio. Jogo nada, Cleiton. Nada. A Angélica ganhou de lavada, literalmente, todo mundo molhado. Claro, ela tinha o Christopher da Silva, né, que é peso pesado como eu, fez o time dela ir mais além, mas não deu. Tem imagens aí para te colocar no ar dessa bagunça boa que a gente fez hoje no SCC Meio-Dia, dentro do SCC Esporte. Montamos a estrutura, agradecer toda a equipe, né, que pegou junto para fazer acontecer. Foi muito divertido, Cleiton, porque é o nosso jeito, é o jeito do SBT de fazer televisão, é o puro suco de SBT. Foi muito legal, a gente caiu, a gente levantou, a dona Maricotinha, a Maria Esther estava ali narrando, o Henrique Zanotto estava também narrando, se divertiu a beça, enfim. Esse jeito nosso de fazer televisão. E depois, né, teve uma tarde a nossa, que a gente fez aqui direto da areia da praia, onde está a Arena Farofa do SCC SBT. Uma estrutura que a gente montou, aproveitamos todo o espaço para brincar com as pessoas, os nossos telespectadores que vêm para cá e estão aqui, inclusive muita gente agora, nesse momento, aqui na Arena Farofa. Claro, acompanhando a apresentação da dupla Júnior e César. Vamos ouvir um pouquinho, ó. Eles estão se apresentando agora. Eles estão se apresentando agora. Amanhã tem mais apresentação. Ou seja, é o verão mais gostoso com o SCC SBT. Agora, o Cleiton, ontem nós mostramos aqui que nós tínhamos a presença de quem? Da Gretchen, né? E hoje nós temos a presença ilustre de outros 2 artistas, um do cinema, outro da música. Olha ali, ó. Conhece esse, Cleiton? É o Superman, Superman. Superman gosta de sertanejo? Amo sertanejo. Quando eu vim de Krypton, o primeiro que eu escutei foi sertanejo. Ó. Eu nunca vi o Superman dançando sertanejo. Tô aprendendo aqui no Brasil. Dança rocha. A rocha. Uma rochinha, né? Muito bem. E obrigado, viu? E temos também, olha só aqui, Cleiton. Nada mais, nada menos que ele, Luan Pardini, que não é o Pereira, né? É o Luan, só que é o Luan sem pera, né? Eu brinco. Luan sem pera. É, Luan Pereira, Luan Pardini. Tá passeando aqui, veio conhecer a nossa arena também. Maravilhoso, gente. Rapaz, povo animado. Os meninos fazendo um som extraordinário. Parabéns, viu? Tá, o Luan canta também ou não?
Eu não, quem canta é o outro Luan. Dentro da Hilux, canta, vai. Dentro da Hilux. Não, deixa pro outro lado, deixa. Ele. Eu volto com você, Cleiton Ramos, do Tá Na Hora Santa Catarina, direto da arena que vai até domingo. Domingo, hein? Vem pra cá, tem muitas atividades durante todo o dia. Valeu, obrigado, Laércio. Super-Homem, Luan. E muita gente, Silvinho tá lá também. Olha como tá lotada a arena, gente. Arena Farofa, coisa linda, o calor que contagia. Só aqui na tela do SCC SBT. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ah, claro que voltamos. Na imagem de Chapecó agora. Alô, Oeste de Santa Catarina, já passamos das 19 horas. Que horas são agora? Confirma pra gente. 19h09, e o sol tá lá brilhando ainda, ó, em Chapecó. E tá forte o sol, hein? Ô, pessoal de Chapecó, aquele abraço. Em 1 minuto e 20, a gente tá de volta. Pode programar. Confere aí, 1 minuto e 20. Eu não falei? 1 minuto e 20 e a gente está de volta aqui no nosso Tá Na Hora para deixar o nosso povo de Santa Catarina bem informado, 19 horas e 11 minutos. Olha só, nós recebemos uma denúncia pelo nosso WhatsApp de uma moradora do bairro Tereza Cristina, em Sara, sobre a sua rua que está esburacada. É, muito buraco. Em dias normais, é assim que esta é a sua rua. Já em dias de chuva, olha como fica. Que absurdo. Segundo a moradora, a prefeitura estaria a par da situação que os moradores estão enfrentando. Nós entramos em contato com a prefeitura de Sara, mas ainda não tivemos nenhum retorno. O nosso espaço segue aberto. Aqui é assim, a gente ouve a comunidade. 19h12. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de anabolizantes que vieram do Paraguai com destino ao litoral norte. Todo o material, esse que você está vendo aqui, material ilícito, estava escondido em compartimentos falsos de um veículo. Renato Santos vai trazer detalhes para a gente agora dessa ocorrência. A turma tenta esconder, mas o pessoal é bom e acha, né, Renato? Exatamente isso, viu, Cleiton? Esse casal que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, saiu lá do Paraguai com destino ao nosso litoral, mas aí eles não contavam que a PRF estava fazendo uma abordagem de rotina. Quando os policiais começaram a fazer aquela varredura no veículo desses dois aí, desse casal, encontraram anabolizantes, encontraram cigarros eletrônicos e ainda medicamentos controlados. Para os policiais rodoviários, eles disseram que todo esse material era para uso pessoal. Mas aí, depois de muita conversa, aquele bate-papo de pé de orelha, eles decidiram contar a verdade. Falaram que saíram lá do Paraguai, que venderia parte dessa droga aqui no litoral norte e a outra seria levada para Grande Florianópolis. Detalhe, viu? Além de tudo isso, ainda tinha medicamento para emagrecer e também para ganhar músculo, massa muscular. A Polícia Rodoviária Federal deu voz de prisão, vão responder agora pelo crime de contrabando e também de estar comercializando medicamento de uso proibido aqui no nosso país. O material apreendido foi levado para a Receita Federal e a outra parte para a Delegacia de Polícia Civil. Esses dois agora vão ver o sol nascer quadrado. Não deu para eles, viu, Cleiton Ramos? Não deu, não. Agora não teve como passar. Parabéns aos policiais envolvidos. Obrigado, Renato. 19 horas e 14 minutos. Nós chamamos a sua atenção. Você que mora em Florianópolis de 5 anos para cá, você sabe do tema que a gente vai trazer agora e como mexeu com a nossa cidade. Pois é, a tragédia da Lagoa da Conceição completa 5 anos de rompimento. Isso no próximo dia 25, domingo. Foi o rompimento de uma estação de esgoto da Casan que despejou milhões de litros de efluentes e causou danos ambientais históricos. Eu estive hoje lá, 5 anos depois, para saber como é que está a situação. A reportagem é minha e do Dionei Pacheco. Pode rodar. 25 de janeiro. Essa é uma data que os moradores dessa servidão, a Manuel Luiz Duarte, não gostam de lembrar. No próximo domingo, irá completar 5 anos da maior tragédia socioambiental na história de Florianópolis. Naquele dia, daqui para lá, essa rua literalmente ficou embaixo d'água.
5 anos depois, a nossa equipe que cobriu bem de perto essa tragédia volta ao local do acontecimento. Será que mudou muita coisa? Será que esse problema não vai mais acontecer? Os moradores foram todos ressarcidos? O que pensa a Casan hoje? Que melhorias foram feitas? É o que a gente vai descobrir. Vamos nessa. Uma barreira ligada à estação de tratamento de esgotos, a ET, se rompeu, provocando um alagamento rápido e destrutivo em uma lagoa artificial de evapofiltração. Um tipo de reservatório usado pela Casan para armazenar a água já tratada e devolvê-la ao meio ambiente com segurança. Essa lagoa tinha como função permitir que a água infiltrasse no solo e depois seguisse o seu caminho até o lençol freático e corpos d'água naturais. A nossa equipe chegou logo após o rompimento. A situação nesse exato momento, esse veículo está desde as 5h30 da manhã. Como a chuva foi intensa, o reservatório acumulou um volume de água muito maior do que a sua capacidade de contenção. A água desceu com força em direção às áreas urbanas, na Lagoa da Conceição, especialmente pela Servidão Manuel Luiz Duarte, e depois para a Avenida das Rendeiras, uma das principais vias da região. Tudo assim, eu disse, meu Deus, o mar está avançando por tudo. Daí, quando eu fui abrir a porta ali assim, ó, a água veio em cima de mim. Da canela, em segundos, veio até o pescoço. Moradores ficaram ilhados e alguns precisaram de resgate pelo Corpo de Bombeiros. Estima-se que dezenas de casas foram diretamente atingidas com prejuízos materiais e traumas psicológicos para as famílias afetadas. Tem moradores que têm problemas sérios de saúde, tem moradoras que o trauma não se resolveu. Nós ainda estamos como... Você vai ver que muitos moradores não querem dar entrevista, não querem comentar. Moradores foram ressarcidos, como é que foi a batalha, né, para tentar recuperar aí não só a dignidade, mas também aquilo, né, que muita gente acabou perdendo? Os bens materiais foram ressarcidos, aqueles que foram comprovados que as pessoas tinham. O que significa isso? Que todo mundo teve perdas. Porque as pessoas não comprovavam, não lembravam naquele momento do trauma, do que tinham. Então, não foi, podem ter sido um ressarcimento, mas não foi um ressarcimento justo no que se refere ao dano que foi produzido. Andréia é gerente do meio ambiente da Casan e destaca que um cronograma de ressarcimento foi elaborado cuidadosamente. Logo que ocorreu o evento extraordinário ali do rompimento, a Casan imediatamente começou o contato com a população para fazer esse ressarcimento. A maioria dos moradores aderiram ao credenciamento, então foi feito todos os pagamentos, né? Uma minoria acabou não aderindo ao credenciamento e entrou por forma de justiça, mas as pessoas que aderiram ao credenciamento da Casan por indenização dos danos do ressarcimento, eles foram todos pagos imediatamente para a população. Depois do acontecimento, melhorias foram feitas pela Casan para evitar uma nova tragédia. A gente construiu um muro de contenção, um muro verde, né, dando uma proteção para a população. E elaboramos um plano de segurança de barragens, com várias ações que são feitas pela companhia para passar essa segurança para a população. Além disso, a gente fez toda uma limpeza do fundo da lagoa de evapofiltração. Só para ter uma ideia, a gente tirou 10 mil toneladas de lodo desse fundo da lagoa, melhorando a infiltração no solo. Mas o medo ainda persiste. A preocupação ela continua, né? Porque a lagoa de evapofiltração que está nas dunas na visão da comunidade, é o pior local onde nós podemos ter para fazer o lançamento do efluente do esgoto tratado, né? A gente precisa que essa lagoa saia dali, até porque daqui a alguns anos ela pode voltar, sim, a apresentar problema para a comunidade. E enquanto ela está ali, ela está apresentando problema para o lençol freático da unidade de conservação do Parque das Dunas. Esgoto, ele precisa ser entendido como algo que não é para nós jogarmos fora como sociedade. Do esgoto, nós podemos reaproveitar um monte de coisa. E é uma lógica essa que precisa ser abraçada pela Casan, na perspectiva de ver no esgoto, por exemplo, fontes para uma industrialização de baixo carbono, onde nós podemos produzir biomassa de organismos fotossintetizantes que vão melhorar o processo de descontaminação da água, ao mesmo tempo que essa biomassa pode ser utilizada em biorrefinarias. Uma tragédia para a gente tirar muitas lições e que não se repita, né? Porque a comunidade sofreu bastante. Olha só a informação que chega para a gente nesse exato momento, presta atenção, 19 horas e 20 minutos.
A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada nesta sexta-feira para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região do Morro da Caixa, na área continental de Florianópolis. No local, os policiais constataram um homem morto em via pública. Segundo informações preliminares, o caso estaria relacionado a um desentendimento entre vizinhos. O suspeito foi localizado e preso pelas equipes da PM e a arma utilizada no crime foi apreendida. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos legais. 19 horas e 20 minutos. Olha só, foi sancionada, quinta-feira, a lei que regulariza e dá proteção aos cães e gatos comunitários aqui em Santa Catarina. Com a nova lei, os pets que não têm um único dono ganham direitos e nós, cidadãos, o dever de cuidar deles. E assim que tem que ser. Para que maltratar? Tem que cuidar bem. A repórter Gabriela Marioto está ao vivo e vai trazer todos os detalhes agora, porque o homem até pode trair, mas o pet jamais. Esse é fiel, né, Gabi? É isso mesmo, Cleiton. A gente trouxe no começo da semana aquele caso que mobilizou todo mundo daqui da cidade, que foi aquele assassinato do cãozinho Orelha, que era o cão comunitário do bairro da Praia Brava, aqui de Florianópolis. Ele já tinha sido adotado por toda a comunidade há quase uma década e ele, sim, morava nas ruas, mas fazia parte da família, que é a comunidade. E é justamente para isso, né, para regularizar toda essa situação, que essa lei veio, que ela foi sancionada nesta quinta-feira. Ela estabelece que esses cães, que são os cães comunitários, que são os cães que não têm um único dono estabelecido, mas sim que são da comunidade, que acabam vivendo nas ruas, mas que fazem parte ali do dia a dia, da rotina das pessoas, que eles vão ter agora todos esses direitos e as pessoas vão ter esses deveres também de cuidado com eles. Então, esses cães vão poder ter casinhas também, comedouros, bebedouros ali nas ruas, desde que todo mundo tenha o cuidado de manter esses locais limpos e também tenham o cuidado de não atrapalhar, né, a passagem das pessoas, mas sim, esses locais vão poder existir e a partir disso não vão mais poder tirar esses cãezinhos dali sem que antes seja consultada toda essa comunidade, né, que vão ser os representantes desses animais. O poder público também vai ter uma série de deveres em relação a esses animais, incluindo garantir o cuidado deles, né? Principalmente a saúde desses animais, podendo também fazer parcerias, firmar parcerias com ONGs, com universidades, com consórcios intermunicipais para garantir o cuidado com todos esses bichinhos. Essa medida, claro, é considerada um grande avanço, principalmente na tutela desses animais, tanto cães quanto gatos. A gente acaba falando muito dos cãezinhos, mas os gatos também acabam entrando nessa nova legislação. Acaba sendo um grande avanço, porque a gente vê muitos desses bichinhos nas ruas e muita gente tem um cuidado muito grande. Aqui mesmo na Rua da TV a gente vê alguns comedouros espalhados pelas ruas. Esses são bichinhos comunitários. A partir de agora, eles também fazem parte oficialmente, agora com uma lei firmando tudo isso, fazem parte da comunidade, Cleiton. Eles fazem parte de nossas vidas. E o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, anunciou os horários que os cachorros podem transitar nas duas praias da capital. Dá detalhes pra gente aí, Gabi. É isso, a gente trouxe no comecinho da semana também as duas praias que os animais agora são autorizados a frequentar junto com as pessoas, Praia do Campeche, no sul da ilha, e a Praia dos Ingleses, no norte da ilha. Vai ser um trechinho ali de 200 metros, que ainda não foi anunciado qual vai ser esse trecho, mas para garantir também que todo mundo possa frequentar, foi estabelecido um horário que esses animais vão poder ficar nesses trechos, antes das 9 horas da noite e depois das 5 horas da tarde. Aquele horário com o sol mais forte, ali a parte do meio-dia, que é esse horário entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde, não vai poder estar com os animaizinhos na praia. A gente fica aguardando também, a partir de agora, os locais, né, onde vai poder passear, levar os animais nas praias, mas deve ser estabelecido em breve. A prefeitura já anunciou que vai ser um trecho de menor circulação de pessoas também, para o pessoal também poder ficar mais livres com os bichinhos. Cleiton, volto contigo. Certo, a gente vai continuar acompanhando, viu? Valeu, Gabriela Marioto.
Olha, pela primeira vez na história de São José, uma mulher assumirá o comando do Corpo de Bombeiros do município, marcando um momento histórico para a unidade e para a representatividade feminina nas forças de segurança. A nomeação representa um marco significativo na trajetória da corporação, reconhecendo a competência e liderança de profissionais mulheres em cargos tradicionalmente ocupados por homens. A tenente-coronel Isabel Ivanka Kretzer enviou um vídeo para a nossa reportagem falando sobre o sentimento de assumir o comando do batalhão. Confira. Acredito que é um reconhecimento aos mais de 20 anos que eu tenho de serviço dentro da corporação e principalmente nesse ano em que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina comemora 100 anos de existência, nós vemos a representatividade feminina crescendo a olhos vistos, né? Além do batalhão aqui de São José, em que eu fiquei comandante nessa semana, nós temos também o batalhão de Lages e o batalhão de Chapecó, no estado catarinense, comandado por oficiais femininas, regiões muito importantes do estado catarinense. Eu me sinto pronta e preparada para este novo desafio na minha carreira. O batalhão, o 10º Batalhão de São José, é uma extensa área territorial, uma densidade demográfica elevada, um poder econômico, uma importância econômica muito grande para o estado, além de ser cortado por 2 rodovias federais muito importantes, a BR-101, a BR-282, onde diuturnamente inúmeros veículos passam por ela. Elas já dominaram o mundo há muito tempo. Boa sorte aí, guerreira! Agora, 19h26. Olha só que história bacana. Nem todo herói usa capa, como o super-homem entrevistado pelo Laércio. Durante uma fiscalização de rotina, agentes da Defesa Civil de Blumenau salvaram uma recém-nascida de 4 dias que estava engasgada após a amamentação. Os servidores Kleber Pereira Fonseca e o geólogo Eloir Maoski realizavam uma vistoria quando ouviram pedidos de socorro. A mãe do bebê, Bruna Damião dos Santos, não conseguiu reanimar a filha e pediu ajuda, desesperada. Uma vizinha pediu ajuda. A vizinha identificou os agentes pelos coletes e acionou a equipe. Os servidores correram até a residência e aplicaram técnicas de primeiros socorros. E aí, sabe o que aconteceu? A recém-nascida Helena Vitória foi desengasgada e reanimada com sucesso. A mãe agradeceu a rápida ação dos agentes, destacando o alívio após o desespero. Os profissionais relataram que a equipe havia alterado o roteiro das vistorias naquele dia. Para eles estarem em um local no momento certo foi decisivo, isso para salvar a vida do bebê. Na verdade, foi Deus, né? O destino que acabou mudando esse cronograma de trabalho das equipes para poder fazer esse salvamento. Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Valeu, Helena Vitória, sobrenome de estudo, é uma vitória. O nascimento de um bebê parou uma unidade de saúde em Blumenau e emocionou até os médicos mais experientes. Ele não quis esperar o hospital e o parto acabou acontecendo em um ambulatório geral da família. Ele queria vir logo, abrir os olhos e dizer: mamãe, cheguei. Até lembrou aquele episódio, né? Da família Dinossauro. Ô, Natiele Oliveira, esse aí realmente foi um apressadinho, né não? Chega mais, dá detalhes pra gente. Pois é, Cleiton, foi um susto daqueles, mas com um final feliz. A mãe, a Adriana, de 41 anos de idade, começou a sentir as contrações ainda na casa da sogra. Ela e o marido saíram às pressas de lá e aí no meio do caminho ela começou a sentir as contrações ainda mais forte. O Gael já estava mostrando que queria realmente vir para o mundo. Eles até pensaram em ir para casa primeiro, mas daí ficaram com medo de assustar a outra filha do casal de apenas 3 aninhos de idade. E aí no meio desse caminho, no meio do trajeto, eles resolveram parar, então, no ambulatório geral da família, o AGF Velha. Então, a equipe da unidade de saúde agiu bem rápido, o atendimento começou ali mesmo, no estacionamento, e depois que seguiu para a sala de exames. O médico responsável desse parto, o Aitan, ele contou que fazia muito tempo que ele não realizava um parto, então ele ficou extremamente emocionado com a chegada desse bebê. A mãe também ficou, claro, muito agradecida e decidiu
na realidade, homenagear este médico. Então, o pequeno foi registrado como Gael Aitan, uma homenagem, então, a esse médico que ajudou o filho dela a ouvir o mundo. Uma história muito legal que mostra a importância da saúde pública, do atendimento dos servidores. Então, esse médico está de parabéns, assim como toda a equipe, claro, a família. Então, a gente deseja agora muito amor e saúde para o pequeno Gael Aitan. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Nome lindo, Gael. Gaelzinho, Deus abençoe essa família aí e aproveita, garoto. Esse mundo é maravilhoso. Agora está na hora da previsão do tempo, 19 horas e 30 minutos. Será que vai dar praia? A gente confere agora. Momento muito aguardado, hein? Ainda mais chegando o fim de semana. Olha, no sábado o tempo segue firme e com bastante sol em grande parte aqui de Santa Catarina. Olha, pode ocorrer chuvisco isolado no litoral, principalmente no começo da manhã e noite, com mais nuvens no litoral norte e no Planalto Norte. As mínimas ficam entre 6 e 11 graus nas áreas de serra e de 13 a 17 no restante do estado. À tarde, as temperaturas sobem, chegando perto dos 31 graus no oeste e variando entre 23 e 28 nas outras regiões. Não há risco de problemas causados pelo tempo. Olha o nosso mapa aqui, pode colocar extremo oeste, sol brilhando, brilha que brilha, máxima de 35. No Alto Vale, máxima de 30, sol entre nuvens. Na região serrana, sol entre nuvens também, máxima de 29, mínima de 9 graus. No sul, sol entre nuvens com máxima de 27. No litoral, sol entre nuvens também, máxima de 27 graus. E no norte, máxima de 30. Bora lá, algumas cidades para você que está acompanhando o nosso Está na Hora. Olha só como é que fica a situação, por exemplo, em Ituporanga, a gente está vendo sol entre nuvens, máxima de 28. Garopaba é o mesmo cenário, muda apenas as temperaturas com máxima de 27, mínima de 19. Dionísio Cerqueira, máxima de 29, sol brilha, sem a presença de nuvens. Bombinhas, sol entre nuvens com máxima de 26. E na capital, olha como é que tá, mínima de 22, máxima de 28 nesse sabadão, sol entre nuvens. No domingo, o tempo segue parecido com os dias anteriores em Santa Catarina. No litoral e áreas próximas, o dia tem variação de nuvens e a possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no começo da manhã e noite também. Nas outras regiões, o sol aparece com mais força. As temperaturas começam mais baixas, com 6 a 10 graus nas áreas serranas e entre 15 e 20 no restante do estado. À tarde, faz mais calor, chegando a 33 graus no oeste e até 28 nas demais regiões. Não há risco de ocorrências relacionadas ao tempo. Olha só como é que ficam algumas cidades. Em Lages, no domingo, mínima de 16, máxima de 28, sol entre nuvens. Em Chapecó, máxima de 31. Criciúma, máxima de 30. Botuverá, chove no domingo, com mínima de 19 e máxima de 29 graus. E em São José, na Grande Floripa, 21 de mínima no domingo e máxima de 29, sol brilhando entre nuvens. Neste sábado, 12h30, aqui na tela do SCC SBT, você confere o terceiro episódio do reality show Desafio Show. São 10 jogadores ainda na disputa, que até ganham um dia de folga em Laguna para aproveitar. Mas se acham que o jogo vai dar uma trégua, estão muito enganados. Vem aí uma prova surpresa, capaz de virar o jogo e mudar tudo na competição. Não perca, hein? Amanhã, também conhecido como sábado, 12h30, na tela do SCC SBT. 19 horas e 33 minutos, um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu te convido, porque o SCC Meio-Dia de segunda-feira terá uma reportagem especial sobre assédio e importunação sexual. E ainda o SCC Meio-Dia vai receber aqui nos estúdios Fabrício Verdun, o lutador e protagonista da campanha estadual de violência contra a mulher. Imperdível SCC Meio-Dia na próxima segunda-feira. Dá imagem pra gente de Garopaba. Tem gente na água ainda. É verão brasileiro, pessoal aproveitando o nosso estado. Daqui a pouco a gente volta, fique aí. De volta com o nosso Tá na Hora, Praia de Palmas, na tela da SCC SBT. Olha aí que praia bonita. A iluminação lá tá fervendo. Gente correndo, aproveitando. Quiosque aberto, que coisa linda.
E olha só, segunda-feira, já que o pessoal está correndo aí, um recado muito importante. Teremos o 4º episódio do Tá Na Hora de Correr. Nesse 4º episódio, Júlia Matos vai trazer uma história interessante. Vou deixar para abrir o jogo na próxima segunda-feira. Imperdível como sempre, hein? Tá na hora de correr, mais um sucesso absoluto aqui dentro do nosso Tá Na Hora. 19h36. O município de Tubarão definiu novas regras para a circulação de patinetes e bicicletas elétricas. A decisão se dá pelo aumento significativo da circulação desses equipamentos na cidade. Emanuela Justino traz os detalhes agora. O município de Tubarão divulgou essas novas regras por conta do aumento do número de pessoas usando esses equipamentos de micromobilidade, bicicleta elétrica, patinete. É algo relativamente novo, a gente sabe, mas que já precisa dessas regras aí para evitar dor de cabeça, evitar acidentes, né? Então, segundo o município de Tubarão, essas novas regras estão alinhadas com o Código de Trânsito, mas eles já divulgaram até mesmo para trazer segurança para quem anda com patinete ou com bicicleta elétrica, para os pedestres e para os carros também. Então, o que ficou definido no primeiro momento, né? Itens de segurança são obrigatórios, por exemplo, a iluminação, né, nas bicicletas elétricas e patinetes, sinalização, controle de velocidade e também o uso de capacete. Além disso, em ciclovias e ciclofaixas, a velocidade máxima permitida vai ser de 20 km por hora. Então, essas são as regras básicas em relação a isso. Também foi divulgado pelo município que as empresas desse ramo interessadas em atuar na cidade, em vender esses equipamentos, enfim, dar assistência, elas precisam ter um planejamento de implantação, controle de qualidade desses equipamentos e também um seguro para usuários, além de ajudar o município, então tem que ter uma certa parceria com o município para participar das campanhas educativas e tirar dúvidas sobre o uso deles, né? Como eu falei, é algo relativamente novo. No Brasil está aumentando o uso desses equipamentos, então algumas regras ainda não são muito claras, questões de segurança também. Por isso, as empresas que tiverem interesse em atuar na cidade devem ter essa parceria aí com o município. A fiscalização vai ser aumentada na cidade, então vai ficar a cargo dos agentes de trânsito e também pela Polícia Municipal, tudo isso para trazer mais segurança para quem anda de bicicleta elétrica, né, com esses patinetes, para os pedestres e também para os veículos que circulam na cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manuela, pelas informações direto do sul do estado. 19h38. A Polícia Civil deflagrou uma operação policial complexa nesta quarta-feira, dia 22, em São José, ou melhor, José Boatê, no Alto Vale do Itajaí. A informação foi divulgada agora. A ação foi resultado de um trabalho investigativo e contou com o apoio da Polícia Militar. Ao todo, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes pontos da cidade. 7 pessoas foram presas por mandados judiciais. 3 delas também foram presas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Durante a operação, os policiais apreenderam uma arma de fogo e grande quantidade de drogas, como crack, cocaína, maconha e drogas sintéticas. O inquérito policial segue sob sigilo. A polícia reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181. 19h39, vem com a gente aqui, Marne Menezes, tem mais uma notícia bombando aqui no nosso portal. Aliás, o portal SCC10 está demais. Olha só, especialista explica a importância do sal iodado para a saúde, matéria da Thalita de Andrade. Após a Anvisa suspender o lote 901124 do sal grosso Marfim, fabricado pela empresa M. Gomes, é isso? M. Gomes Prachedes, o SCC10 foi conversar com uma especialista para entender a importância do sal iodado para a saúde, já que a reprovação do produto foi no teste de teor de iodo. O sal iodado é essencial para a saúde porque o iodo é fundamental para o bom funcionamento da tireoide, responsável por regular o metabolismo, o crescimento e outras funções do corpo. A falta do mineral pode causar problemas como cansaço, ganho de peso e alterações hormonais, enquanto o excesso também faz mal. Por isso a orientação é usar o sal iodado com moderação, garantindo o equilíbrio necessário para o organismo funcionar corretamente. Matéria completa lá no nosso portal. As inscrições para o SISU 2026 terminam nesta sexta-feira, dia 23. Anote o horário. 23h59, pelo portal Acesso Único. Esta será a única edição do programa no ano e o resultado da chamada regular sai em 29 de janeiro.
Nesta edição, o SISU passa a aceitar notas do Enem 2023, 2024 e 2025. Para participar é preciso ter ensino médio completo e nota acima de 0 na redação. Cada candidato pode escolher até 2 cursos e as matrículas começam a partir de 2 de fevereiro. Também haverá lista de espera com manifestação de interesse entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro. 19h41. Olha, o ano letivo em Joinville começa em menos de 15 dias. E a Secretaria de Saúde está organizando um mutirão de vacinação para o fim de semana, na perspectiva de vacinar crianças e adolescentes que ainda não estão com a caderneta de vacinação atualizada. O Renato Santos vai trazer agora a lista das unidades que estarão abertas esperando a vacinação. É você, Renato. Exatamente, viu, Cleiton? É que tem muitos pais que ainda não vacinaram os filhos e a Prefeitura de Joinville, junto à Secretaria de Saúde, está chamando esses pais para imunizarem seus filhos. Afinal de contas, as aulas começam em menos de 15 dias e é necessário que essas crianças e adolescentes estejam imunizadas. A gente preparou uma tela para falar o endereço de cada uma das 5 unidades de saúde que estarão abertas neste final de semana, no sábado e também no domingo. Na tela você observa agora que a UBS Leonardo Schillingham, na rua Jorge Augusto Emílio Miller, número 118 no Iririú, vai abrir das 8 ao meio-dia. Da mesma forma, a Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Nova, que fica lá na rua 15 de novembro, número 8.436. Também vai funcionar no sábado, das 8 horas da manhã até o meio-dia, a UBS Costa e Silva, que fica na rua Comandante Teles de Mendonça, número 65. E também a Unidade Básica de Saúde do bairro Fátima, na rua Almirante Protógenes Pereira, 410. No domingo, das 8 ao meio-dia, vai abrir a sala de vacinação central na rua Abdom Batista, no centro da cidade. No final de semana, aliás, na próxima semana, começa, portanto, a vacinação de dengue para crianças e adolescentes de 10 aos 14 anos de idade em toda Santa Catarina. Volto com você no estúdio, Cleiton Ramos. Papai, mamãe, adolescente, tem que ficar ligado que a vacinação é muito importante para não ter problema lá na frente. E eu sou de uma geração, e você também, Renato Santos, sem entregar a idade, que era na base da pistola no braço. Não vem dizer que é do teu tempo, eu sei que tu é desse tempo. Valeu, Renato Santos, obrigado pela sua participação. Queremos agradecer, e eu quero agradecer, já que estou tendo essa possibilidade, toda a equipe do Tá Na Hora, todos os componentes, integrantes do Tá Na Hora pelo trabalho dessa semana e você de casa pela parceria. Boa noite, gente. Imagens da onde? Blumenau, um abraço.